Eu estou falando, tecnologia não funciona comigo. Romanos 5:8. 5, eu vou ler também o versículo 5. 5 e depois pulo para o 8. Não precisa ficar com o dedo grudadinho no versículo, que eu vou botar ali, tá? A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito, que vem abrir o nosso entendimento nessa manhã, para compreendermos as Tuas verdades que vão ser expostas aqui. Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, também dos nossos amigos que vão ouvir pela internet, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Sem Ti nós não podemos compreender, não podemos entender a clareza da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos Te obedecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando eu leio esse texto, e eu creio que acontece isso com os irmãos também, surgem duas perguntas. O que havia no mundo para que Deus o amasse tanto? Isso não acontece com a gente? O que será que Deus viu no mundo para que Ele amasse tanto? O versículo começa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou tanto o mundo, que Ele enviou, que Ele deu, Ele ofereceu o de melhor. A outra pergunta que surge na minha mente, e eu tenho certeza que surge na mente dos irmãos também, é de que forma Deus provou o seu amor para conosco? Ou por que Deus teve que mostrar, ou teve que demonstrar, ou teve que provar o seu amor para conosco? Por quê? Deus soberano lá, criador de tudo, teve que provar. Por quê? Essas duas perguntas, semelhante a essas perguntas, elas também foram feitas em 1885, em Londres, por um homem que ficou conhecido na história como Príncipe dos Pregadores. O local era chamado como o Tabernáculo Metropolitano, em Londres. Esse templo foi erguido para comportar cerca de 12.000 pessoas. E enchia de tanta gente que ficavam as laterais, cheio de gente, o hall de entrada e a calçada. E o pregador insistia para que as pessoas que viessem não voltassem mais, para que outras pessoas ouvissem a mensagem. Tamanha era a quantidade de pessoas que vinham ouvir o pregador. O príncipe dos pregadores, o seu nome era Charles Spurgeon. Morreu há muitos anos atrás. E até hoje, as suas mensagens influenciam o meio evangélico. Ele também fez perguntas semelhantes a essa. Ele também usou esse texto. O que havia no mundo para que Deus amasse tanto? Muita gente acha que o texto mais popular, mais conhecido,
é o Sermão do Monte, o mais popular. E alguns historiadores, alguns teólogos, creem que esse que nós lemos é o mais conhecido, porque se trata do resumo do Evangelho. Martinho Lutero dizia que é o Evangelho em miniatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, resumiu tudo. E esse evangelista, ele captou a mensagem e resumiu nessas palavras. Esse texto, esse capítulo 3, ele introduz um dos temas mais gloriosos dos evangelhos do Novo Testamento, que é o tema do novo nascimento. É o mais profundo, é o que mais toca as pessoas, é o mais sublime, é o tema do novo nascimento. O amor infinito do Pai, a missão do seu Filho, a obra realizada pelo Espírito Santo, a condição de pecado, de separação eterna do homem, a atitude que o homem deve ter diante do seu pecado, diante da mensagem do Evangelho, em atender essa mensagem. Muita gente acha que Jesus morreu, então eu estou salvo. Não é bem assim. Existe uma escolha que o homem precisa fazer. Tanto é que o versículo diz, para que todo que nele crê. E não somente na sequência numérica desse texto, mas o capítulo de João 3 é a continuação de fatos que ocorreram no capítulo anterior. Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais no capítulo anterior. E esses sinais alcançaram o Sinédrio. Então, Sinédrio, palavra diferente, né? Sinédrio era o grupo de juízes judeus que constituía na corte legislativa no tempo do Novo Testamento. Então, eles formavam uma assembleia com cerca de mais ou menos 69 integrantes, todos doutores da lei. E eram o alto tribunal eclesiástico e civil de Israel. E acontece que um homem muito importante ficou tocado por esses milagres e foi visitar Jesus à noite. Esse membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, ele ficou impressionado com esses milagres. Esse texto, esses 2 versos que nós lemos, foi retirado desse bate-papo que Nicodemos teve com Jesus. Ele foi pinçado dali. Ele resolveu conversar com Jesus à noite, e nós podemos retirar 2 aspectos. Primeiro aspecto, talvez ele quisesse esconder dos seus colegas. Ele quisesse ir na calada da noite, escondidinho. Afinal de contas, ele queria esconder que ele ia falar com um arruaceiro. Era isso que o Sinédrio achava de Jesus. Um beberrão, um comilão, um comedor com publicanos, frequentador de festas, que vivia de casa em casa, comia com qualquer pessoa, violava o santo sábado. Era com essa pessoa que Nicodemos ia conversar. Quando o Sinédrio colocou Jesus na cruz, a morte mais horrenda, terrível na época, eles colocaram uma placa: este é o rei dos judeus. Foi com essa pessoa que Nicodemos foi conversar à noite. Nicodemos também trazia no seu coração perguntas como essa.
Mas como? Como Rabi? Chamar o Senhor Jesus de Rabi era reconhecer que havia algo especial naquele homem. Por isso ele começou, olha, ninguém faz os milagres que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. Uma coisa interessante que eu encontrei entre os comentaristas bíblicos, estudando para trazer a mensagem dessa manhã, é que eles achavam que Nicodemos, ele era responsável por trazer água para as grandes e importantes festas do Novo Testamento ali de Israel. E isso dava um grande status, uma grande importância na pessoa, trazer água. A água era um elemento importantíssimo ali de Israel. Pensa bem, trazer água. Se você quiser hospedar alguém muito bem e cuidar de uma pessoa e receber muito bem, oferece água fresca na entrada quando você receber uma pessoa. É isso que lojas importantes e lojas de grife faz ainda hoje. Oferece água fresca na porta da entrada quando recebe um cliente. E achavam que Nicodemos fazia isso. Mas isso era especulação. Só que a primeira conversa que Jesus tem, o que Jesus responde? Olha, Nicodemos, eu não sei se é especulação ou não, mas Jesus fala, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino do céu. Então, eu acho que alguma coisa tinha a ver com água, não é verdade? Bom, vamos seguir. O versículo chama muita atenção, é a pergunta que Nicodemos faz. Nicodemos é um doutor da lei, provavelmente um senhor bem idoso, e ele faz uma pergunta simples: como pode eu, um velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí eu me lembrei imediatamente daquele emoji que faz assim, ó. Jesus deve ter feito assim, ó. Oh, como pode você, um homem, doutor da lei, não entender isso? Eu estou falando do novo nascimento. Eu estou falando que você deve crer em mim, crer naquele que está na sua frente. O que havia no mundo para que Deus o amasse tanto? Um mundo perdido, um mundo arruinado, um mundo condenado, preso nos grilhões do pecado, na rebeldia contra o Criador, na escuridão da morte, sem sabor, morto em delitos, completamente distante de Deus, na mais densa escuridão, envolto num manto de espírito angustiado. Foi isso que Jesus falou. Não foi? Espírito angustiado. Havia algo interessante para que Deus olhasse e visse, puxa, por aquele ali vale a pena mandar o meu filho. Não havia. O que de interessante Deus poderia encontrar? Nossa, aquele ali vale a pena. Não havia nada digno para Deus olhar e amar tanto. Só cheiro de morte, só inimizade contra o Criador, os seus estatutos eternos para nada serviam, nada desejável. E o que o apóstolo Paulo fala lá para os romanos, em Romanos 3, não há um justo sequer, nenhum. Ninguém que entenda.
Não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Inclusive você e eu. Todos. Ninguém. Mas nós encontramos uma voz profética. Uma voz que gritou lá no passado, antes do Novo Testamento iniciar. A voz de Isaías. Ele gritou bem forte. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E Mateus também gritou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aquele plano perfeito começou a se desenrolar. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira. Te amou, meu querido. Me amou. Amor. A única coisa que Deus fez, amor, é a essência de Deus. Não tem nada que você possa fazer para cativar o amor de Deus. Nada. Nós só fazemos trapos de imundícia. Sabe aquele trapo que você limpa o chão e você nem cândida dá jeito? A única coisa é jogar fora. A nossa justiça não tem nada. É o amor de Deus. Imensurável, não tem medida, transcendente, sublime demais, alto demais, profundo demais, significativo demais. Ele te dá vida em abundância. Ele te dá vestes de louvor. Eu gosto de parafrasear vestes de louvor com vestidos de festa. Vestidos de festa. Sabe, aquele vestido que você põe e você se sente bem. Não é aquele que você fica pinicando. Quando eu era pequena, minha mãe colocava umas roupas para tirar foto. Não sei se acontecia isso com você. Era só para tirar foto. E aquilo ficava pinicando. Isso não é veste de festa. Veste de festa é aquilo que você se sente bem. É essa veste que Deus quer te vestir nessa manhã. Aleluia. E em João 1:4-8 diz que Deus é amor. Então, o que fez com que Deus olhasse o mundo e amasse tanto? Amor é a essência de Deus. Nada mais. Mas estudar teologia, estudar Deus é muito difícil. Durante essa semana eu me lembrei de uma musiquinha muito, muito simples, que o meu pastor cantava lá. É claro como a luz, é fácil de entender que em meu lugar Jesus morreu. Em meu lugar Jesus morreu. É só crer nele somente agora. Não tem nada de extraordinário. É você ouvir a voz do Espírito Santo e estender a sua mão. Porque o versículo não para aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele continua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única e exclusiva ação do amor de Deus. O amor é a essência de Deus. O escritor do Evangelho e das 3 epístolas universais, que deu o nome dessas epístolas, João,
Ele não conseguiu expressar em palavras esse amor. Então ele colocou de tal maneira ou tanto, porque é um amor transcendente. Excede os limites normais. É superior, é sublime, é magnífico, é imensurável. É toda palavra que você possa imaginar. Faça um exercício na sua imaginação. Qual é a maior coisa que você conhece? Eu não gosto de usar essa palavra coisa. Mas o que é que você conhece de tão grande? Pensa. O que você conhece de tão grande? O amor de Deus é maior. Você já viu a foto da galáxia? O amor de Deus é maior. Você já viu a foto do quê? Não sei, do mar, do oceano? O amor de Deus é maior. Nós somos pequenos para imaginar uma coisa grande. O amor de Deus é maior. A segunda pergunta é: de que forma Deus provou o seu amor para conosco? De que maneira? Porque a palavra de Deus diz aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Santo Espírito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está aqui. Como assim? Por quê? Para quê? Por causa do amor. O salmista, Davi, no Salmo 69, 2, diz que o pecado é como um lamaçal. Você já tentou se limpar da lama enquanto estava lá na lama? Tentou se limpar? O que acontece? O pecado é assim. Deus quer te tirar de lá. Você não tem uma vida de vitória contra o pecado, porque você precisa sair de lá. E Deus quer te tirar de lá. Ah, mas eu não consigo deixar a pornografia. Ah, mas eu não consigo, eu não consigo, eu tenho que contar uma mentirinha. Ah, mentira é ética. Não é não. Mentira é pecado. O pai da mentira é Satanás. E ele está doido para que você minta. Deus quer te tirar do lamaçal do pecado, quer te dar uma vida de vitória. Ah, mas eu sou crente há muitos anos. Deus quer derramar do seu Santo Espírito e te dar uma vida santa, meu irmão. E para você que nunca creu no Senhor Jesus, creia agora, ouça a doce voz do Espírito Santo te falando nessa manhã. Você precisa crer. É uma atitude que você precisa ter. É um plano perfeito. Requer crer para a salvação. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. A epístola aos Romanos, ela tem no capítulo 3 uma explicação muito clara sobre essa crença. Diz lá: se você confessar com a tua boca e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, falando de Jesus, dentre os mortos, será salvo. É uma atitude que você tem que ter na sua vida. Ah, mas eu sou crente há muitos anos. Eu já tive essa atitude muitas vezes. Querido, tenha uma vida de vitória. É isso que Deus quer para a sua vida. É um evangelho eficaz, uma vida santa, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
Mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De onde vem esse amor transcendente que excede os limites normais de tão superior? Vem dele mesmo. É inexplicável, nós não conseguimos explicar. Creia. Creia com o seu coração. Creia. Se você está ouvindo essa mensagem, creia. Se você já ouviu essa mensagem há muitos anos, volte a crer. Volte ao primeiro amor. Sinta novamente Deus batendo no seu coração. Sinta novamente o Espírito Santo tocando no seu coração, porque Ele quer te dar uma vida de vitória, uma vida santificada. O Espírito Santo quer fazer morada na sua vida. Para isso, você precisa ter um andar autêntico na presença do Senhor. Deus derrama do seu Espírito como uma água cristalina. É por isso que você pode sair do lamaçal do pecado sem nenhuma gota de lama sujando a sua vida. É por isso que você pode andar altaneiramente, como diz o salmista. Você pode andar altaneiramente e em vitória. Você pode conquistar os terrenos que Deus tem para você conquistar. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Amém? Porque Deus amou e Ele quis amar. Ele provou, Ele deu, Ele demonstrou, Ele concedeu o seu melhor. E nós vamos dar o nosso melhor, que é o nosso coração. Nós devemos responder assim como Jesus respondeu em Mateus 11, 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Não há uma explicação, simplesmente é o amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela compreensão do teu amor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor toca em nosso coração através do teu amor, através do teu Santo Espírito. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.